Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, estar nessa casa aqui é uma grande honra, porque, afinal de contas, a Fiocruz ela é um espaço de excelência na pesquisa, no SUS, é um espaço de luta e a nossa referência. Né? Nós trabalhamos com a política de saúde, com o SUS, com o ensino ligado à saúde nas universidades. Meu lugar é na Universidade Federal. Eu fui professora da Universidade Federal de Minas Gerais, mas há muito tempo já sou da UFV, Universidade Federal de Viçosa, e a gente tem a Fiocruz, Brasília, Rio, com a nossa grande referência de inovação, de pesquisa, de luta na área da saúde, e a gente precisa muito disso hoje, tá? Então, uma honra muito grande estar aqui, estar nessa mesa com a minha colega nova, Fabiana, né? Com a Valéria. A Valéria, sim, ela é uma referência muito importante para a gente da área da saúde. Eu fui da primeira turma que fez o curso que ela, junto com o CECIM, com a Laura Felwerck, coordenaram, que é o ativador de processo de mudança para a formação dos profissionais para atuar no SUS, da turma de 2005. Nós fizemos um processo de formação de 2 anos. Um ano a gente foi aluno, aprendendo com um grupo de 10 pessoas, com um tutor, um co-tutor. E no outro ano a gente continuou no processo de educação permanente, aprendi muito a trabalhar com educação permanente com isso, nesse mesmo grupo, com a nossa mesma tutora, mas também coordenando um outro grupo de 10 pessoas. Então, foi uma experiência riquíssima. Eu costumo dizer que, assim, meu mestrado, doutorado, foi muito importante também, outros cursos que eu fiz de formação, mas para trabalhar com a educação permanente, para trabalhar com a docência, foi um ponto de corte o curso de ativadores, então, minha gratidão. Inclusive, o livro aqui que eu tenho de portfólio, eu aprendi a trabalhar, eu me apaixonei pelo portfólio, e aprendi a trabalhar com portfólio a partir do curso de ativadores, que era um dos processos nossos. Nós trabalhamos com a problematização e com o portfólio, aí criei o portfólio coletivo, fui me aperfeiçoando nisso. Eu acho que esse depoimento é muito importante a gente dar, porque esse curso foi, na realidade, uma revolução. Ele contribuiu muito para o SUS que a gente tem hoje, para as escolas, para as universidades terem trabalhado aguerrida dentro desse contexto. Tá? Então, minha gratidão, muito obrigado. Okay? Vou falar aqui, a partir da minha experiência, nos meus referenciais teóricos e da minha experiência também de 26 anos como professora universitária e sempre trabalhando também junto aos profissionais do serviço, tá? Essas fotos que vocês vão ver aí são todas fotos, tanto de capacitação, de formação de profissionais na docência, como também na própria graduação, tá? Eu gosto muito da Clarice Lispector, e eu gosto muito dessa fala dela, eu vou começar citando, tá? Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Nos dias atuais, essa a Leanise da Silveira, elas são, né, a minha referência. A Anísia da Silveira, ela coloca muito, né, que é preciso se espantar, se indignar para poder trazer mudanças, tá? E aí eu começo trazendo aqui um pouco o que nos guia, tá? Dentro desse contexto aí que a gente vai trabalhar hoje. Algumas referências que são importantes. A Constituição de 88, que a gente nunca pode perder, pensando na 8ª Conferência Nacional de Saúde, mas de documentos, a gente não pode perder de vista a Constituição de 1988 e o fato da gente estar na saúde dentro do capítulo da Seguridade Social, né, tão combatido hoje, junto com a Previdência e Assistência Social. As leis orgânicas da saúde, né, 8.080, 8.142, também 8.142 também combatida, porque hoje a participação social que ela garante, a forma como ela garante também, a gente está, apesar de estar tendo as conferências municipais, vai ter a 16ª conferência, mas é um campo de luta, tá? As diretrizes curriculares nacionais, essa resolução número 569, de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Saúde,
essa portaria do INEP de 2014, o informe da Unesco, porque o Jacques Delors, ele é a nossa referência ainda, né? E o processo de Bolonha, porque ele concretiza um espaço comum dentro da Europa e a cada 2 anos eles continuam discutindo essas questões, tá? Essa portaria 255 do INEP, ela traz uma coisa importante, porque ela agrega o componente da formação geral, que são considerados elementos integrantes do processo profissional para os cursos da saúde. E ela traz essa questão da atitude ética, né? Pensada por muitos autores como a competência moral, que a gente tem que trabalhar com os profissionais de saúde, com os nossos estudantes, a questão do comprometimento social, para que serve a universidade, para que serve a Fiocruz, para que serve se a gente não tiver com olhos o desenvolvimento social do local onde a gente está, né? O espírito científico, humanístico, reflexivo, a capacidade de análise crítica e integradora da realidade, que é o que a gente mais coloca aqui dentro desse contexto, tá? E aptidão para socializar conhecimentos em vários contextos e públicos diferenciados. Então, a gente precisa de ter essa capacidade de comunicação também, ela é importante, tá? E ela traz habilidades e contextos que são importantes. Então, ler, interpretar e produzir textos. Fazer escolhas valorativas avaliando as suas consequências. Argumentar corretamente. A gente só dá conta de argumentar se a gente lê, né? Se a gente estuda e lê. Então, a gente precisa de ler aqueles autores que a gente gosta, mas a gente precisa de ler aqueles que a gente não gosta também, para saber a partir de qual olhar, para que a gente possa argumentar e defender as nossas ideias. Projetar ações de intervenção. Propor soluções para situações, problemas, olha, administrar conflitos. É desse lugar que a gente precisa falar. E o contexto, gente, o contexto de avanço tecnológico, ciência, tecnologia e sociedade, mas democracia, ética e cidadania também, ecologia, né, os agrotóxicos hoje, o que ele atinge, né, cultura e arte, e aí vai, tá? E o Conselho Nacional de Saúde, porque assim, nós temos um problema sério. A medicina, ela reformou a sua diretriz curricular, 2014. Farmácia, 2017. Mas os outros cursos, nutrição, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, é de 2002. Né? Nós estamos falando de uma diretriz que foi pensada em 2002. Então, muito importante essa resolução do Conselho Nacional de Saúde, de dezembro de 2017, porque ela, olha lá, reafirma a prerrogativa constitucional do SUS em ordenar a formação dos trabalhadores na área da saúde. Trabalha a defesa da vida, né? Pensando no perfil do egresso que vai atuar na área da saúde. E outras questões que ela traz muito importante. E olha ali. Utilização de metodologias de ensino que promovam a aprendizagem colaborativa e significativa. E aí traz que é importante que a gente tenha as metodologias diversificadas para o processo de ensino-aprendizagem, que vai levar à participação e autonomia do estudante. Então, só uma metodologia não é adequada, porque as pessoas elas têm talentos diferentes, elas têm formas diferentes. Então, a gente tem que aperfeiçoar aquilo que ela tem de importante, mas também trabalhar aquilo que ela tem como dificuldade, né? A integração dos conteúdos curriculares, né? Pensando na aprendizagem colaborativa, e propostas educacionais que vão ser pautadas em práticas interdisciplinares integradas ao cotidiano dos docentes, estudantes, gestores, trabalhadores e comunidade. E aí vem todos os princípios da educação do Delors, que é aprender a conhecer, a fazer, a conviver e aprender a ser, tá? E ali, ó, valoriza a docência na graduação do profissional da rede de serviço e do protagonismo dos estudantes. Então, é um pouco que a Fabiane colocou, a relevância da aprendizagem no e para o trabalho, e traz justamente os fundamentos da educação permanente em saúde, que mobilize o desenvolvimento de competências pedagógicas de profissionais vinculados ao ensino na área da saúde. Então, está tudo aí. Né? Quando a gente está no mestrado, na especialização, ou na própria graduação, né? Que o aluno vem e fala, eu não quero fazer prova, professor, eu não gosto dessa atividade.
eu apresento isso para ele. Eu falo, que sinto muito, mas a gente tem que seguir as orientações atuais, do mundo atual, dos documentos, e falo, tome isso como uma oportunidade para você desenvolver e potencializar aquilo que você tem dificuldade, porque você vai trabalhar no mundo real. E a gente dorme estudante e acorda profissional. E a gente não vai escolher com quem a gente vai trabalhar e a forma que a gente vai trabalhar. Então, pensa nisso como uma potencialidade, uma oportunidade para você. E traz a questão da avaliação, que a avaliação ela tem que ter um caráter processual e formativo e que estimule a autoavaliação também, tanto do profissional como dos estudantes, tá? E aí a outra pergunta, que tipo de aprendizagens nós estamos falando? Então, o contexto nosso é trabalhar com aprendizagem baseadas em competência, aprendizagem que leve ao exercício das dimensões do pensamento e aprendizagem significativa. Aprendizagem baseada em competência, né? Existem várias revisões, vários referenciais, mas o que a gente mais tem trabalhado é pensar na questão do chá, tá? O chá que é o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude. Então não cabe mais você falar competências e habilidades, tá? Que as diretrizes de 2002 está lá, competências e habilidades, né? Então o que seria, né, o C? O C seria o que fazer, né? Então, a aprendizagem ela tem que ser bem fundamentada e assumir que o profissional precisa saber o que fazer, que é o conhecimento. Como aplicar o conhecimento? Habilidade. E como usar as habilidades em um planejamento ético e adequado, utilizando os seus conhecimentos. O A de atitude. Tá? E essa figura ela é muito interessante porque ela mostra justamente a interseção, né? Então, o indivíduo, ele tem competência para determinadas situações, se ele consegue aquele ponto que ele integra conhecimento, habilidades e atitudes, tá? Um outro lugar que a gente fala, a teoria da aprendizagem significativa, do Ausubel. Esse livro é Psicologia Educacional. Ele é um livro muito importante, ele traz toda essa referência, tá? A gente encontra, não tem mais para vender, em bibliotecas ou sebo, né? O meu eu encontrei no sebo, lá no Edifício Maleta, em Belo Horizonte, tá? Então, é bem importante. E ele traz, num dos capítulos, o que é aprendizagem significativa. E ele coloca, o Ausubel, ele fala que a aprendizagem significativa, ela se relaciona com as informações previamente adquiridas pelos indivíduos. E que estão relacionadas a algum aspecto relevante na estrutura cognitiva desse indivíduo. E é o que ele chama de esteio, de subsucessores, que são essas estruturas cognitivas anteriores. Ele precisa de fazer esse link. Quando ele faz esse link, ele se interessa pelo aprendizado. E ele começa a aprender, tá? E o Ausubel traz para a gente 3 fatores que vão estimular a aprendizagem significativa e que os educadores precisam estar atentos a eles. Então, ele fala o material potencialmente significativo, a disponibilidade para aprendizagem significativa e a motivação para aprendizagem significativa e a disponibilidade. Então, essa disponibilidade para aprendizagem significativa é justamente o que ele coloca. A informação ela precisa de fazer esse link. Ela tem que interagir com aquilo que o indivíduo já sabe, que são subsucessores. O material potencialmente significativo esse está mais ligado ao professor, ao tutor. É a capacidade de você selecionar materiais que vão despertar o interesse do seu educando para que ele apreenda aquela competência que você quer desenvolver. E a motivação ela tem um caráter afetivo, ela pressupõe que o indivíduo manifeste uma disposição para aprendizagem significativa. Então, a gente precisa estar de olho nesses 3 fatores, tá? Um outro lugar que a gente fala, esse autor aqui, o Lippmann, ele tem um livro que chama El Lugar del Pensamento en la Educación. E ele fala o seguinte, nós precisamos trabalhar com os nossos educandos 3 dimensões do pensamento. A crítica, a criativa e a cuidadora. E o pensamento crítico, o que seria? É justamente aquele pensamento que vai empregar critérios. É o do cientista, gente, é o do pesquisador.
Então, ele trabalha validez, evidências, consistências. A Fabiana colocou aqui. A metodologia, existe um entendimento incorreto que metodologia ativa é qualquer coisa, de qualquer jeito que pode ser feito. Na verdade, o rigor na metodologia ativa, se você está falando de método, ele é muito importante como um método, tá? É usado na investigação. E o pensamento criativo seria a habilidade de identificar e citar boas razões para apoiar suas opiniões. Para isso eu preciso de ler. Para isso eu preciso de estudar. Para eu aprender o quê? Justamente argumentar. E aí, quando você exerce dessa forma o seu pensamento crítico, você adquire a capacidade de autocorreção. Então, descobrir suas próprias debilidades e retificar, corrigir seus métodos e procedimentos. A autoavaliação. Daí a importância do feedback apreciativo, do feedback realizado em tempo oportuno e em tempo real. Tempo oportuno por quê? Você precisa de ter um tempo para que você possa recuperar, para que você possa sentar e traçar com seu aluno os passos e as atividades que ele precisa desenvolver para ele alcançar aquela competência. Tá? Então, a questão da autocorreção ela é importante. E a capacidade de argumentação, isso aí é meu, coerente e fundamentada, que fecha isso que está aqui. Tá? Pensamento criativo. Pensamento criativo, que você falou muito, né, Fabiana? Ele trata da originalidade. E aí ele vem e fala, o Lippmann, o pensamento criativo está ligado à produtividade. Mas o que é produtividade? Não é a produtividade nossa, quantidade do fazer. Não. Ele coloca, produtividade é aquele que, ao ser aplicado a situações problemáticas, gera resultados exitosos. Então, ele, numa situação problemática, ele consegue pensar nas hipóteses que ele pode ter e escolher aquela que seria mais interessante, e também predizendo as consequências. Já pensando nas consequências, tá? Pensamento criativo também está ligado à imaginação. Imaginação seria você visionar um mundo possível, seus detalhes, os caminhos que se pode percorrer para chegar a ele. O espanhol tem uma palavra muito bonita que ele fala inventividade. Então, você, em determinadas situações, você tem que ser inventivo mesmo, tá? E o pensamento cuidador, que está ligado a justamente, né, cuidar, zelar, ocupar-se, colocar-se no lugar do outro, dentro do conceito de alteridade, que é reconhecimento do outro como sujeito de iguais e direitos. E aí a gente precisa de tomar muito cuidado, porque nós precisamos, e a gente não tem feito muito isso, de cuidar dessa relação e trabalhar com pares. Trazer o grupo que você está trabalhando, por isso que nas atividades em grupo, a gente trabalha no semestre com um grupo fixo. Porque a cada momento que você troca o grupo tem que se conhecer, o grupo tem que... para ele ter o sentimento de pertencimento, de cuidado, que o fracasso do outro é o fracasso dele, que o êxito do outro... Então, levar os alunos a quê? A cuidar da relação entre eles. A gente também cuidar da relação professor-aluno, professor-professor. Sair dessa lógica, dessa competitividade. E também profissional, dentro de um contexto maior. Tá? Então, essas dimensões do pensamento, elas são importantes para a gente trabalhar com a educação permanente em todos os sentidos. E uma coisa importante é isso, né? Para mudar o processo pedagógico, nós temos que mudar o modelo que está dentro das nossas cabeças. Mudar o processo pedagógico não é só um problema de didática, de método, de técnica, é um problema epistemológico. Porque senão a gente vê as pessoas, todo mundo hoje faz portfólio. E com o portfólio é qualquer coisa. Aí na hora que você chega com a proposta com um aluno de fazer portfólio, já fiz isso, não quero não. Tá? Então essa questão ela é importante, tá? Então os profissionais, eles precisam ter domínio didático e epistemológico. Tá? Que é importante. E coloco aqui, né, o fato. Nós não somos mais ou menos da época dos jesuítas, né, do século XVI.
né? O estudar, ele servia para quê? Para ser útil à República e à Igreja. Até na hora que eu coloquei isso, eu fiquei pensando, será que a gente não é mais não? Mas tudo bem, né? Não queremos ser, né? Mas isso daí, né? Pelo menos a geração atual, ela não é. Eu fui dar uma capacitação para um grupo de professores e um professor falou assim, eu proíbo o aluno a usar o celular na aula. Eu falei, ô professor, como é que o senhor consegue? Como é que o senhor consegue? Então, olha aí, eles estão usando o celular, gente, para consultar, para trabalhar, para, sabe? Então, assim, isso aqui é aula de graduação. Os alunos trabalhando nos grupos, olha aqui. E aí ele fala, você não fica lá no WhatsApp? Eu falei, não fica, porque tem gestão do tempo. Ele tem atividade que ele tem que cumprir, ele tem que apresentar, e a gente está lá. Então, todo o trabalho que a gente desenvolve dentro desse contexto aí, ó, são os nossos alunos trabalhando dentro disso. Então, a prática pedagógica, ela está baseada em que época, né? No século XVI, olha ali, mesma coisa, isso aqui é atual, tá? Ou no século XXI, tá? Que a gente vem, né, desenvolvendo dentro de uma lógica. E é outra pergunta que não quer calar, tendo que a gente foi planejado hoje, né? Nós temos exercido nossa prática pedagógica baseada em que concepção de aprendizagem? Na primeira, na segunda, na terceira, né? Existem algumas boas referências. Eu fiz minha formação e continuo ainda, tem um grupo que eu trabalho com inovação em docência universitária na Espanha, então eu leio muito os autores espanhóis, o Zabalza, que é esse aí, Competências Docências do Professor Universitário, ele vem muito no Brasil, trabalha muito com o pessoal do Nordeste, ele é da Galícia, é maravilhoso, é um educador maravilhoso, ele tem um livro que chama Diário Docente, uma coisa assim, que é assim, né? A Madalena Freire, eu gosto muito da Madalena Freire, esse livro dela, Educador, ele é um livro interessante porque ela trabalha muito a questão do registro. Então, para quem faz feedback, tá? Ela fala o seguinte, o registro, a gente precisa garantir que o aluno e que a gente também anote, registre. Quando você for fazer o feedback, ele tem que ter um caderno e estar anotando. Por quê? Porque o registro é a nossa memória. Então, se você traçou com ele as metas para ele seguir esse próximo mês, você precisa certificar que ele anotou, porque depois ele vai lembrar de fragmentos. Na hora que chegar no próximo feedback, ele vai ter feito aqueles fragmentos. Então, eu faço o contrário. Eu peço ele para anotar, anota aí, escreve aí o feedback. Depois que ele anota, eu fotografo. E ele faz muito isso comigo, os alunos. Ele chega com a foto, mas a senhora não falou para fazer isso, professora. Comanda, a senhora não tem isso. Aí eu abro, na próximo feedback, eu abro a foto com a letra dele. E ele vai aprendendo dentro desse contexto. Então, ela é muito interessante, tá? O Paulo Freire, né, gente? Esse livro aqui, ó, A Prática Reflexiva, do Rogers, ele trabalha muitas concepções pedagógicas, tá? Depois eu posso passar essas referências para vocês, se vocês quiserem. O nosso livro de portfólio, né, o Perrenot, que é a referência, o Donald Schum, que também é outra referência importante, tá? E essa primeira concepção pedagógica, eu gosto muito dessa figura, né? Qual que é essa concepção pedagógica, gente? É tradicional. É o que você colocou, né? Às vezes os nossos alunos, eles entram cheio de ideias, de imaginação, e a gente quer colocar todo mundo dentro desse contexto, né? Então, a concepção tradicional, a ênfase dela, pensando na aprendizagem baseada em competência, é no ser, é no cognitivo. Então, a ênfase é no cognitivo em detrimento do H e do A, do fazer e das atitudes, tá? É um método que a gente está lá dentro do século XVI, né? Nós herdamos lá dos jesuítas, né? Assim, a sala de aula, né? O professor em cima, né? Ó, método dentro disso, ali. Cenário, professor educando. Qual que é dentro desse contexto, tá? A pedagogia da transmissão, conteudista, educação bancária, o professor é a boca, o aluno é o ouvido, né? E a ideia é repassar os conteúdos. Esse aqui é um teatro mudo que os alunos, nós estamos fazendo a reforma curricular no nosso curso de nutrição, na UFV, Campus Viçosa, e os alunos fizeram um teatro mudo. Olha o que eles falaram para a gente. Pega o livro de nutrição, e pega os capítulos e vai enfiando na cabeça do outro. Igualzinho aquela figura ali, tá? Foi assim, para os professores. O teatro foi bem interessante, tá?
E a tradicional é esse aí, né? A questão do blá, blá, blá. São projetos pedagógicos e currículos conteudistas e fragmentados. Existe uma dissociação clara em teoria e prática e uma descontextualização da realidade, tá? E o Seres, ele coloca, pensando dentro desse tradicional do tecnicista positivista, ele coloca como atuará o docente nesse marco. O docente ele vai optar necessariamente por um desenho pedagógico e didático fechado, tá? E a grande preocupação é o quê? É com os resultados da aprendizagem em detrimento dos processos formativos do aluno. Então, o desenho ele tecnifica e esquece a dimensão humana. E a separação entre teoria e prática, e o docente é um simples técnico aplicador de práticas, né? A pedagogia tradicional, ela fundamenta-se em um olhar estático a respeito do educando, logo, ela examina para classificar. O objetivo dela é esse, tá? E classifica. Decorou tudo muito bem, é inteligente, né? Tá? A aprendizagem, ela ocorre por recepção passiva. Eu gosto muito da Mafalda, e a Mafalda nessa figura aí é ótima, né, gente? Pega, nossa, e o aluno da gente fica assim mesmo, será que vai caber tudo aqui na minha cabeça tão pequena que eles estão querendo colocar, né? E essa outra figura aí, né? Quando a gente precisa matar a aula para estudar, a gente, os alunos, cadê o fulano? Tem prova hoje de tal coisa, ele não vai na aula, né? E essa metáfora que eu criei aí, né, metáfora do fast food, né? O ensino ele é repassado como um fast food, é mais fácil de preparar, pode até ter um gosto legal, mas não oferece nutrição de verdade, tá? O conhecimento ele é repassado pelos docentes como um fast food. Os estudantes consomem o conhecimento, mas não assimilam e nem conhecem o processo de produção. Logo, eles vão lá para a internet, tem, né, lá Universidade de Capenga, várias coisas, eles falam, graças a Deus, fiquei livre da patologia. No Nordeste, eles falam, paguei essa disciplina, né? Quem já teve dívida sabe o que é, né? Então, paguei, tá? E aprendizagem tradicional na visão dos estudantes, né? Que tá ali. E essa outra concepção, gente, ó. Tecnicista comportamental, tá? A ênfase dessa é na habilidade, é no fazer, em detrimento do conhecimento e, principalmente, conhecimento ainda um pouquinho grande, da atitude, tá? Então, nessa concepção tecnicista, a ideia de competência, ela se refere aos saberes aplicáveis muito concretamente, que podem ser medíveis e suscetíveis de uma aplicação quase que mecânica. Qual que é a relação professor-aluno? O professor é ordenador, administra as condições de transmissão do conteúdo, da matéria, o aluno recebe, aprende, fixa, memoriza e repete. A lógica dele é essa, né? A gente lembrar aí de um jogo, né, de botão, tá, gente? Aqui, ó, cada jogador desse, cada posição dessa, ela tem uma competência específica. Então, a proposta da educação, ela está centrada no sistema técnico de organização racional e mecânica da aula e do curso. Quais são as regras do jogo de botão, né, gente? Olha aqui, o break. Quem já viu o Michael Jackson ensaiando, os vídeos dele ensaiando para dançar aquele thriller? É assim, gente, né? Então, como dançar o break? Os métodos são programados por passos sequenciados, empregados na instrução programática, nas técnicas de microensino. Você vai lá para a internet e tem todo o tutorial, né? Eu até trouxe aqui um tutorial, não vou passar aqui, mas tem lá para você dançar tal coisa. Você vai, põe o passo e vai tentando e vai... Tem a sua aplicação. Nós estamos falando de concepção pedagógica, não estamos falando de técnicas que são importantes para determinadas profissões em determinados lugares. Técnica cirúrgica, a enfermagem precisa de aprender, né? Porque senão como é que vai fazer uma... Tem técnicas, e isso a gente faz repetindo, mas nós estamos falando de concepção pedagógica curricular, tá? Dentro desse contexto. Então, a aprendizagem é individual, o desempenho, né, é igual ao resultado do estímulo e resposta, e a função primordial da escola é preparar a mão de obra técnica para o mercado de trabalho, tá? Escola sem partido, né? Não podemos pensar. A escola ela não é lugar dessas coisas. Ideias, sonhos, desejos, curiosidade, sentimento, sexualidade, experiências pessoais, tá? E a outra concepção, eu gosto muito dessa figura também, né? Ela mostra aí o professor quando chega, é a crítico-reflexiva, tá?
Nessa concepção reflexiva, Paulo Freire também, né? A ênfase, ela é no chá, como um todo, no conhecimento, na habilidade e na atitude. Então, os estudantes, eles são capacitados para dispor de um amplo leque de conhecimentos, precisa saber. Aí você fala assim, professora, não pode ter prova? Aí pode, deve ter. Só não pode ser só prova, né? Existem outros, precisa de ter, porque tem conhecimento que precisa de saber mesmo, né? Então, um leque de conhecimentos, habilidades e atitudes que os capacitem para investigação, análise, reflexão e criação com inovação e compromisso, tá? Então, a concepção crítico-reflexiva, ela traz um outro desenho, tá? A ideia é potencializar os estudantes. Então, o desafio, Donald Schum coloca, que o docente, de forma colaborativa, realize uma guinada significativa desde os pontos de vista pedagógico, epistemológico e psicossocial. E tem um educador, que vai muito em São Paulo, português, que é o Antônio Novoa. Ele coloca, eu gosto muito mais dessa posição, ele fala que a gente precisa de potencializar o processo de aprendizagem. Não é tirar o professor do protagonismo e colocar o aluno. É colocar o processo de aprendizagem como protagonista, tá? E os métodos ativos, né, eles falam de um outro lugar, no cenário, professor, educando os profissionais, tá? E o Rogers, ele coloca, na concepção do paradigma crítico-reflexivo, os modelos estão baseados numa participação ativa e crítica profissional. É um enfoque que adota o paradigma interpretativo e propõe esse amplo mudança epistemológica, metodológica, quando a gente compara com o positivista, técnico-positivista. E o profissional ele vai ser reflexivo, o corte educacional é humanista e se centra nos processos formativos das pessoas. Então, a realidade educativa, ela se coincide com os fenômenos complexos, dinâmicos e sempre abertos, porque ela tem no centro a pessoa humana. No caso, o aluno, tá? Então, exige um projeto que tenha como meta subsidiar o educando no seu autodesenvolvimento e prepará-lo para a vida. É a grande questão, tá? Então, a gente trabalha desde um ponto de vista que o estudante, o educando, ele é um agente ativo, né? O profissional, ele precisa dispor de um amplo leque de habilidades e pessoais, e que os capacitem para investigar, para pesquisar, para analisar, para refletir e para criar. Então, para isso exige inovação e compromisso. Então, por isso que a perspectiva, ela é interpretativa e crítica, tá? E o Donald Schum, ele fala, então, qual que é o papel do docente nesse contexto? O docente, ele é um provocador. Ele é um parteiro epistemológico. Ele é um provocador socrático. E aí ele vem trazendo essas questões desse contexto, né? E a aprendizagem, ela vai ocorrer por descoberta. Por isso ela é ativa e reflexiva. Lembra de lá, do tecnicista, do tradicional? Ela é passiva. Aqui não, ela é por descoberta, tá? O clima, então, na crítica reflexiva, ele é democrático, ocorre assimilação, reelaboração e transformação do conhecimento. Professor e aluno, né? E o educando desse contexto, ele tem que comprometer-se com responsabilidade e autonomia com a sua própria aprendizagem, para preparar-se para uma variedade de capacidades e domínios técnicos científicos. Então, existe uma corresponsabilização pelo processo de aprendizagem. E aí, o Donald Schum, citando Sócrates, ele coloca, o educando procura o que não conhece. Esse conhecimento virá de perguntas, de questionamentos. Tá? O tempo inteiro. O docente, ele é então o quê? Ele é um guia. Ele é um planificador. Ele orienta e facilita o processo de aprendizagem visando o alcance da formação integral desses futuros profissionais. E aí o Donald Schum fala, né, seguindo Sócrates, o docente ele atua como provocador, um parteiro epistemológico, que vai estimular o discente a conscientizar-se da sua necessidade de aprender algo novo e sentir desejo de saber. Então, o docente ele precisa de planejar detalhadamente o que o estudante vai fazer dentro e fora da sala. E o tempo que ele precisa. Também não podemos pedir para o estudante fazer uma atividade descabida.
A gente tem que conhecer, se é um currículo disciplinar, a gente tem que conhecer quantos créditos e quais disciplinas ele faz naquele semestre. Tá? E dá uma atividade que caiba dentro do tempo do aluno, porque senão ele não vai fazer. Tá? Ele não vai fazer, nem a gente faria. Ele vai fazer uma leitura dinâmica e pronto. Então, provocador socrático, tá? Então, a perspectiva crítico-reflexiva, ela é uma proposta de educação centrada na interação e no feedback. Professor, educando, profissionais, conhecimentos e experiência, que é muito importante. Aí a gente coloca, né? Tudo mudou. Educação, processo de ensino e aprendizagem, né? Concepção pedagógica, mudou, né? Nós perguntamos, será que tudo mudou? Então, tempos modernos, gente, educandos, tem um S a mais aqui, diferentes. Então, a gente precisa de mudança de professores, de métodos, tá? De atividades, de trabalhos, né? Dentro de sala de aula, que dá para desenvolver com turmas numerosas, tá? Aprendizagem baseada em filmes, tá? Uso de TICs, certo? De trabalhos que desperte a criatividade, né? Aqui do filme, tá? E uma coisa importante, gente, vários autores, eu trouxe só esse daqui, eles colocam o seguinte, isso para adulto também, tá? Por que métodos ativos? E a gente precisa de deixar claro aqui que método ativo não quer dizer que seja crítico reflexivo, tá? Técnica, às vezes a gente fala método ativo, a gente está usando uma técnica. O método, ele tem todo um processo de construção e de realização. E ele exige uma avaliação formativa. Avaliação formativa é avaliação gradual, feita ao longo do semestre, 1 por mês, 4 por semestre. Com o professor, ele tem que saber o que ele quer com a feedback apreciativo, em tempo oportuno, da forma como eu falei. Assertivo. Não posso chegar para o aluno e ficar fazendo DR. Também você não fez, eu vi você lá, nós temos 4 pilares na UFV, vi você lá dançando, vendendo ingresso para festa. Não tem nada a ver com isso, eu estou fazendo feedback daquela atividade. A gente tem vontade de falar isso, porque ele fala, não tive tempo, falou, mas eu passei nos 4 pilares, às 5 horas da tarde, você estava lá dançando e vendendo ingresso. Então, esse horário podia ter estudado, mas ele também precisa dançar, é jovem, né? Também precisa participar disso, então é assertivo, é aquele contexto que eu estou, tá? E aí, ele coloca, os autores falam que hoje as pessoas não conseguem fixar mais do que 15 minutos. Tem autor que fala até 10. Tá? E ele coloca, as classes magistrais de 50 minutos, ele só ouve o que você está falando os 10 primeiros minutos, talvez os 15. O resto é blá, blá, blá. Então, se você quer dar aula magistral, você tem que interromper. Você dá 15 minutos, dá uma técnica, uma pergunta, mexe, levanta, não sei o quê, volta de novo porque você está trabalhando aí. Isso é evidência científica que está falando, tá? E tem vários outros autores, eu trouxe esse daí de 2012, né? Então, por que métodos ativos, né? Olha aí, não adianta também a gente dar GD. Vamos ler, gente, vamos ler esse artigo na sala de aula, pelo amor de Deus, isso é enrolação mesmo, né? Não dá para ler artigo em sala de aula, dá para você pegar um trecho que seja, olha o que os alunos vão fazer, ó. Isso aqui é uma aluna nossa. Né? A outra postou lá no Facebook, eu até falei com ela, ó, botei lá, porque está público. Assistindo a aula lá na nossa sala, nossa coisa lá, né? Resultado é isso, né? Então, uma sala, gente. Nem está tão escura lá. Quanto mais diversificado for a aula, as capacitações e os métodos usados no desenvolvimento e educação permanente, melhor será o aprendizado. Tá? Então, o desafio é esse, implementar processos pedagógicos que ajude os educandos a transformarem em pessoas ativas, investigadores críticos, sempre abertos ao diálogo e ao novo. E aí é outra pergunta que não quer calar, né? O que é mais importante para formar um pensador? A dúvida ou a resposta? E o que a gente faz, gente? O que a gente ensina? Resposta pronta. E quer que ele decore exatamente como a gente coloca, né? Então, o nosso objetivo, né? E é uma coisa que a gente tem que pensar hoje no mundo atual. As respostas, elas mudam o tempo inteiro. Né? Na nutrição, hein? Muda o tempo inteiro, uma coisa, né? Então, a gente precisa de formar profissionais que sejam capazes de fazer perguntas, que sejam capazes de buscar bibliografias e evidências atuais em fontes confiáveis, que os ajudem a solucionar os problemas da vida real e depois voltar e fazer novas perguntas. Então, colocar ele o tempo inteiro em situação de reflexão
problematizando a realidade. Então, no passado, né, gente, a pessoa formava, ia para o consultório, para a clínica, com um livro, texto, e pronto, né? As mudanças, né, era muito maior do que a vida humana, né? O intervalo entre as mudanças. Hoje acontece o contrário, as mudanças estão permanentes. Então, a gente precisa de preparar o educando para essa contínua mudança de novidade, de conhecimentos, né? Então, novas demandas curriculares, novos cenários mundiais, eles vão obrigar a realizar mudanças no modo de ensinar e aprender. Esse texto aqui, gente, ele é de 87, ele traz umas coisas importantes. Ele fala os 7 princípios das práticas de 87, hein, no ensino. Ó, primeiro, encoraja o contato entre educando e professores. Então, a relação e o vínculo ela é importante. Desenvolva a reciprocidade e cooperação entre os educandos. Então, atividades que vão desenvolver a reciprocidade e a cooperação. Encoraja a aprendizagem ativa. Dê feedback imediato. Feedback depois de uma prova, ele é importante, porque eu quero saber onde que eu errei. Mas ele praticamente não vai valer de nada, porque se a prova valia 20, eu tirei 5, eu já perdi os 15. Tá? Então, imediato. Enfatize a gestão do tempo na realização das tarefas. Já estou acabando, tá? Comunique e deixe claro para os educandos o que se espera com as atividades. E como eles serão, isso eu que acrescentei, como eles serão avaliados. Estimule a autoavaliação. Respeite os diferentes talentos e formas de aprendizagem. Então, isso é muito importante a gente poder trabalhar. Então, a gente precisa disso, gente, uma docência reflexiva, discência, precisa de mudar dentro desse contexto. Esse livro, esse filme Substituto, ele é muito interessante, porque ele fala o seguinte, ó, temos que aprender a ler, para estimular a nossa própria consciência, nossos próprios sistemas de crença. Todos nós precisamos dessa competência para nos defendermos, para preservar as nossas mentes. E nesse filme, eu passo um trecho desse filme para eles. Ele fala do holocausto publicitário. Muito atual também, né, gente? Né? Que a gente não pensa e sai repetindo o que está acontecendo aí, tá? Então, pensar dentro desse processo de ensino-aprendizagem reflexivo, inovador. E agora eu vou fechar com alguns métodos ativos, só para a gente ver que tipos de métodos a gente pode usar, né? Aprendizagem baseada em problemas, o PBL, a PB, que geralmente é um método que existe, ele exige um pensamento e uma reestruturação curricular, tá? Aprendizagem baseada em projetos também, que é muito importante. A problematização, isso aqui é foto da gente trabalhando com turma numerosa na sala de aula, e a gente passa todo o método para ele, tá? E a problematização, que você pode trabalhar conteúdos específicos, a gente trabalha uma situação, problema, onde a gente trabalha os paradigmas sanitários, determinantes sociais, então é muito interessante. Os júris simulados também, que estimulam uma série de coisas. Aprendizagem baseada em filmes, que a gente às vezes passa trechos, às vezes passa filme inteiro. A gente trabalha, por exemplo, na disciplina de política, nós trabalhamos com um trecho do filme John Kill, aquele, Um Ato de Coragem. Vocês assistiram? A gente trabalha com um trecho daquele filme e depois que a gente estudou várias coisas, depois eu lanço a pergunta. Já estudaram, eu lanço a pergunta, 2 perguntas. Qual as razões da inviabilidade do modelo neoliberal na saúde? E se não houvesse o SUS? Aí eles vão pesquisar e vão desenvolver esse projeto reflexivo com isso daqui, tá? O TBL, né, aprendizagem baseada em filmes, a Valéria está trabalhando com isso, é muito interessante. O Peer Instruction, nós temos um professor lá na UFV que fez o pós-doutorado dele com o Eric Mansur, nos Estados Unidos, né, que trabalha também muito dentro dessa questão de questões que o aluno precisa estudar antes, né? Nesse Perestructure, ele coloca que é necessário lembrar, né? Que o aluno tem que estudar antes, tem que ter o feedback, o trabalho em grupo, mapas conceituais, que a gente pode trabalhar como técnica, num conteúdo X, ou como um método. Nós trabalhamos o mapa conceitual na disciplina de política de saúde, o aluno constrói um mapa conceitual do livro inteiro. Um mapa. Mas ele é formativo. Ele constrói na sala de aula, em grupo. Então, tem um método que a gente tem um artigo que nós publicamos disso. Portfólio, que é a menina dos meus olhos, portfólio reflexivo, né? Onde a gente trabalha também com um objetivo bem específico, tá? E para não concluir, né? O que nós precisamos fazer? Primeiro, ter disponibilidade de tempo.
Compartilhar experiências, planejar em equipe. Ter uma equipe, gente, ter um grupo, ter parceiros, tá? Compartilhar experiências inovadoras. O que deu certo? Como que você fez? Como é que eu posso fazer, tá? Investir na construção coletiva e dialógica. É difícil trabalhar com grupo, porque tem uns conflitos, mas a gente, né, tem que pensar nisso. Parceria e inovação. Disponibilidade. Responsabilidade, estudo, comprometimento. Reflexão e corresponsabilidade na busca de soluções. Implicação, gente. Sentir-se parte do processo de ensino, aprendizagem e avaliação. O aluno ele tem que saber, primeiro ele precisa saber por que ele está executando aquele método, como ele vai ser avaliado. Tem que ser tudo transparente. E depois ele tem que entender que o professor sabe o que ele está fazendo. Tá? Isso é muito importante. A gente também não pode ser aventureiro nesse contexto. A motivação e o brilho nos olhos. Gente, o professor também tem que ter o brilho nos olhos. Isso passa, isso pega, né? Você vê ali os próprios alunos, né? Alegria no processo de ensinar e aprender, eu costumo dizer, elegância produzindo encantamento. Acho que a gente precisa de produzir encantamento, tá? Cumplicidade e emoção. Que são pontos chaves desse contexto também, tá? Envolvimento e compromisso de ambas as partes. Contínuo desenvolvimento docente e capacitação. A gente precisa de estar em processo de formação. A gente precisa, inclusive, buscar cursos fora mesmo, para ver outras pessoas, o que outras pessoas estão fazendo. Então, o desenvolvimento docente é importante. E eu fecho com a resiliência, muita resiliência, gente, porque é gratificante, envolvente, mas não é fácil. E hoje, então, está muito mais difícil, né? Então, assim, a gente encontra essa resiliência, né, dentro com os nossos pares, com os próprios alunos, com o grupo, né? Você falou grupo de pesquisa, com sentimento de pertencimento, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada, tá?